Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de matrizes, tá? Então, eu vou dizer para vocês a definição de matriz. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas, tá? Na horizontal, e N o número de colunas, ok? Na vertical. O conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações, tá? Representação de uma matriz. Então, vamos falar da representação de uma matriz. Na apresentação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barra, tá? Então, uma matriz ela pode vir representada por colchetes, parênteses ou barras, ok? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Venda de bolos de uma padaria no primeiro bimestre, tá? Então, o produto é bolo de limão e bolo de abacaxi, tá? Em janeiro, foram vendidos 600 bolos de limão e em fevereiro 350. Bolo de abacaxi, em janeiro foram vendidos 800 e em fevereiro 500. Então, essa tabela, ela apresenta dados em duas linhas, né? Duas linhas, ó, que é os tipos de bolo. Olha aqui, ó, o bolo de limão e o bolo de abacaxi. E duas colunas, que são os meses do ano. Olha aqui, ó, duas colunas, janeiro e fevereiro, ok? E por isso, trata-se de uma matriz 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Veja a representação a seguir. Olha aqui, ó. A gente tem a matriz A, onde nós temos duas linhas e duas colunas, né? Como eu havia dito, ela pode ser representada por colchete, parêntese, né? Ou barra, ok? Então, as matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas, tá? Igual eu coloquei aqui, ó. Essa aqui é a matriz A, representada por letra maiúscula, tá? Que são acompanhadas por índice, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo número o de colunas, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2, onde nós temos duas linhas, ó, duas linhas e duas colunas, tá? O primeiro número é representado pela quantidade de linha e o segundo número pela quantidade de colunas, ok? Então, aqui, ó, nós temos A, que é a matriz, M por N, tá? Onde M é a quantidade de linha e N é a quantidade de colunas. Se eu tiver essa matriz aqui, ó, A, né, igual a 3 por 2, significa que ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, a quantidade de linhas, que são as fileiras horizontais, aqui, ó, quantidade de linhas são as fileiras horizontais e as colunas são as fileiras verticais, ó, as colunas são as fileiras verticais, tá? De uma matriz, ela determina a sua ordem. Então, a linha e a coluna determina a ordem da matriz, tá? Agora nós vamos falar da representação genérica de uma matriz. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos da matriz. Analisemos, por exemplo, a seguinte matriz. Então, esses números aqui,
tá? Que aparecem na matriz, eles são chamados de elementos ou termos da matriz, tá? Então, podemos observar aqui, ó, o elemento 3. Olha aqui o elemento 3, olha. O elemento 3. Ele está na primeira linha e na primeira coluna, tá? Aqui, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna, tá? Indica-se por A11, tá? Lê-se A11. Mas vocês também podem dizer A11, tá? Não tem problema, não. A11 está dizendo que o elemento está na primeira linha e na primeira coluna, tá? Olha aqui o elemento menos 5, ó. O elemento menos 5. Tá dizendo que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Olha aqui, ó. Ele está na segunda linha e na primeira coluna, tá? Indica-se por A21, né? Lê-se A21, mas vocês também podem dizer A21, tá? Olha aqui o elemento 6, ó. O elemento 6, ó. Ele está na terceira linha, ó, terceira linha e na primeira coluna, né? Então, indica-se porque, ó, A31 ou A31, né? Tá dizendo que o elemento está na terceira linha e na primeira coluna, tá? Olha aqui o elemento 2, ó, o elemento 2, ele aqui, ó. Tá dizendo que ele está na primeira linha, né? E na segunda coluna. Não é isso? Ele indica-se por quê? A1, 2, né? Primeira linha e segunda coluna, ok? Agora, olha esse elemento aqui, ó, raiz de 2. Ó, vamos olhar ele aqui, ó. O raiz de 2. Ele está na terceira linha, olha aqui, ó. Tá na terceira linha, né? E ele está na quarta coluna, ok? Então, para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com 2 índices, né? Que foi o que foi usado aqui, ó. Uma letra, tá? Com 2 índices, né? O primeiro índice é a linha e o segundo índice é a coluna, tá? Então, o primeiro indica em que linha o elemento está e o segundo índice indica em que coluna o elemento se encontra. Tranquilo? Agora nós vamos falar dos tipos especiais de matrizes, tá? Vamos começar pela matriz quadrada. Uma matriz é chamada quadrada quando possui um número de linhas igual ao número de colunas, ou seja, M é igual a N, tá? Nesse caso, costuma-se dizer que a matriz é de ordem N, tá? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas, é uma matriz de ordem N. Olha aqui o exemplo, ó. Aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 1, né? Uma linha, uma coluna. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Uma matriz quadrada de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 3, ó. 1, 2, 3 linhas e, ó, 1, 2, 3 colunas. Ok? Então, aqui, ó, nós temos uma observação, tá? Super importante, que numa matriz quadrada, podemos identificar 2 regiões importantes, tá? Na matriz quadrada, podemos identificar 2 regiões importantes, que serão utilizadas no decorrer do nosso estudo, ok? Essas regiões são as 2 diagonais da matriz. Então, eu coloquei aqui o exemplo de uma matriz, tá? E aqui em verde é a nossa matriz, ó,
aqui, ó, essa matriz aqui, e em verde aqui é a diagonal principal dessa matriz, tá? Então, aqui, ó, em verde é a diagonal principal da matriz. E aqui, ó, eu sinalizei a diagonal secundária, tá? A caneta foi sinalizada a diagonal secundária dessa matriz. Uma observação aqui, tá, pessoal? Peço que vocês anotem isso aqui no caderno de vocês, que somente matrizes quadradas possuem diagonais, ok? Agora, nós vamos falar da matriz triangular, tá? Uma matriz é chamada triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, a gente vai... Aqui tem o exemplo da matriz, né? A gente vai olhar a diagonal principal, ó, a diagonal principal, tá? Então, se os elementos acima ou abaixo da diagonal principal, eles são nulos, então, essa matriz é uma matriz triangular, tá? Agora, vamos falar da matriz diagonal. Uma matriz é chamada diagonal quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai olhar, ó, a diagonal principal. Então, se os outros elementos, ó, que não pertencem à diagonal principal, se eles forem iguais a zero, tá? Então, trata-se de uma matriz diagonal, ok? Agora, nós vamos falar da matriz identidade de ordem n, tá? Uma matriz diagonal é chamada matriz identidade de ordem n e é denotada por IN, tá? É o símbolo da matriz identidade, IN, quando todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0, tá? Então, a gente vai olhar a matriz. Se os elementos da diagonal principal forem iguais a 1 e os outros elementos forem 0, trata-se de uma matriz identidade, tá? Aqui a gente tem uma matriz de identidade de ordem 1, aqui nós temos uma matriz de identidade de ordem 2 e aqui nós temos uma matriz de identidade de ordem 3, tá? Então, a gente vai olhar a diagonal principal se todos os elementos forem igual a 1 e os demais elementos igual a 0, trata-se de uma matriz identidade, ok?